Irmãs, essa aqui então é minha família, meu esposo, pastor Ted Carvalho, minha filha mais velha, Ana Clara, que gosta de ser chamada como Ana, Rebeca e Lissa. A Ana tem 14, a Lissa 11 a Rebeca 11 e a Lissa 7. Essa foto está um pouquinho desatualizada, né? Mas essa é a família que o Senhor me deu e eu sou muito grata por isso. Nós estamos aqui em Filadélfia pastoreando, né, essa igreja e tem sido um privilégio para nós, né, termos esses irmãos aqui também como a nossa família, né? Não dava para colocar todo mundo aqui, mas essa igreja também é a minha família, amém? Eu sou grata ao Senhor por isso. Irmãs, eu quero compartilhar hoje uma palavra que é quase, né, uma complementação do que nós estávamos falando aqui agora do Batom e Bate-Papo. E se você quiser depois se aprofundar mais, né, e saber mais sobre tudo que nós estamos falando aqui, você pode adquirir o livro da pastora Márcia, né, que todas as palavras, elas são baseadas no livro da pastora Márcia, Adestrando as Mãos para a Batalha. Então, tem disponível na Amazon, né, não tem físico, né, pastora? Mas você pode adquirir, fazer sua leitura, né, no seu iPad, no seu computador, no seu celular. Eu creio que vai ser uma bênção para você. Amém? Então, eu quero compartilhar aqui, irmãs, sobre a unidade e o discipulado, tendo Cristo como centro. Amém? Então, hoje nós vamos falar aqui sobre 2 capítulos do livro. E o primeiro capítulo, ele fala sobre o espírito de equipe. Quem aqui faz parte de alguma equipe? Diga amém. Talvez você faz parte de uma equipe lá no seu trabalho, né? Quem aqui trabalha fora de casa? Talvez você tenha uma equipe também dentro da sua casa. Porque sua família é a sua equipe, não é? Então, nós estamos sempre inseridos em alguma equipe. E também na vida da igreja não é diferente, né? Nós também fazemos parte de uma equipe. Você faz parte do corpo de Cristo. Então, você já faz parte ali de uma equipe, que é o corpo de Cristo. Mas existem outras equipes também, né? Que são uma equipe menor, como a nossa família, como eu já falei. Mas também, hoje nós vamos nos deter para falar sobre a equipe que acontece na igreja. Né, nós falamos aqui no Batom e Bate-Papo, né, sobre o discipulado, né, sobre as coisas que o Senhor já fez na nossa vida, né, através do discipulado, através do conhecer a visão da igreja, né, e nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. E a verdade, irmãs, é que nada adianta nós trabalharmos em equipe se nós não tivermos Cristo como centro, não é verdade? Porque nós temos várias organizações aí que é uma equipe, né? No seu trabalho, você faz parte de uma equipe, mas que provavelmente não tenha Cristo como centro, porque eles estão ali para executar um trabalho, que qual que é o objetivo desse trabalho final? Receber um salário, não é verdade? Então, existem vários tipos de instituições, organizações, mas na vida da igreja não pode ser algo assim, né? Sem um valor eterno. Na vida da igreja, nós temos que ter Cristo como centro. Não adianta nada, né, as pessoas quererem viver sozinha, insistir em fazer tudo sozinho. Não tem como. Nós fomos criados para viver em comunidade, né, em equipe. Quem aqui já tentou fazer muitas coisas sozinha? O que acontece, irmãs, no final, quando você termina? Às vezes você nem consegue terminar, não é? E quando você termina, você está como? Exausto. Porque nós precisamos trabalhar em equipe, né? O Senhor, Ele nos deu, né? Ele colocou em nós, né? Isso de vivermos em comunidade. É horrível você estar sozinha, você trabalhar sozinha, você fazer tudo sozinha. Tem muitas pessoas que elas preferem fazer tudo sozinho. Por quê? Elas são muito rápidas, muito ágeis. Às vezes, as outras pessoas não conseguem acompanhar o raciocínio, não é?
essa pessoa, ela pode até alcançar coisas boas, um bom resultado. Mas quando nós vamos juntos em equipe, o resultado é excelente. Né? Todos saem vitoriosos. E nós não podemos insistir em correr sozinho. Então, por quê? Senão nós seremos crentes independentes, isolados, vulneráveis e imaturos. Por quê, irmãs? Quando você trabalha em equipe, você desenvolve muitas habilidades. Talvez habilidades que você nem sabia que você tinha, né? E nós vamos falar um pouquinho agora sobre o espírito de equipe. Então, o primeiro ponto é que todo crente ele deve ter um espírito de equipe. Eu já falei aqui que nós estamos inseridos em várias equipes, né? Pode ser que no seu trabalho você trabalhe sozinho. Mas nós, como crentes, nós devemos ter esse espírito de equipe. Saber que nós estamos inseridos em algo que não é só nós, mas que envolve todos. Então, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós passamos a ser parte do corpo de Cristo, onde cada membro é essencial. Cada membro é essencial. Domingo passado, o pastor Ted estava pregando aqui e ele deu um exemplo, né, de que nós somos o corpo e que o corpo trabalha junto. E ele falou, imagina se uma mão ela sai andando por aí. Não é estranho? Então, quando você entregou a sua vida ao Senhor, você passou a fazer parte do corpo de Cristo. E você é um membro essencial nesse corpo. Então, a partir desse momento também, nós nos tornamos parte da família de Deus. Então, quem aqui já nasceu de novo? Amém? Então, você é parte da família de Deus. Coloca para mim, por favor, Filipenses 1:27. Eu quero ler aqui com você esse versículo que fala o seguinte: não consigo enxergar. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, esse versículo aqui, ele fala sobre muitas coisas. E uma das coisas que ele fala é o quê? Sobre a unidade. Que ele fala aqui, firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, esse versículo aqui, ele fala sobre nós estarmos trabalhando juntos. E o começo aqui, irmãos, é bem interessante, porque tem tudo a ver conosco. Está falando aqui, que para que indo ver-vos ou estando ausente, ouça que vocês estão continuando fazendo as mesmas coisas. Nós somos uma igreja muito grande. Temos em vários países, como a gente já falou aqui. A pastora Márcia, ela não consegue acompanhar todo mundo. Mas, irmãs, vocês podem chegar lá, que vai estar acontecendo tudo que acontece lá em Goiânia. Vai estar acontecendo as células, vai estar acontecendo os cultos, vai estar acontecendo o culto kids, os encontros. Não é assim? Não é assim na sua igreja local? A pastora Márcia, ela está lá olhando se a gente está fazendo. Deus deu uma visão para o pastor Luiz e a pastora Márcia. Eles passaram para nós. E nós estamos continuando fazendo aquilo que nós aprendemos. Estamos passando para o próximo, para a próxima geração. Então, nós estamos vivendo isso aqui, irmãos. O pastor Aloísio, ele não precisa vir aqui para ele saber o que está acontecendo. Mas ele sabe. Ele sabe, irmãos, quantas igrejas que tem a Igreja Videira tem, a Vinha. Ele sabe quantos membros tem. Mas nós recebemos do Senhor essa visão. E nós estamos vivendo isso aqui, passando para frente. E aqui, Paulo, ele estava exortando os irmãos também a trabalhar juntos. Por quê? Ele tinha ensinado os irmãos. E ele sabia que mesmo quando ele estivesse ausente, aquilo que foi ensinado estava acontecendo. Então, o que isso fala para nós?
de uma equipe que foi treinada. Os irmãos, eles foram treinados. A equipe, ela foi treinada e ela continua executando aquilo que elas aprenderam. Então, quem aqui já participou de uma equipe de jogos na escola? Eu gostava muito de jogar, irmãos. Não jogava muito, não, mas eu gostava de estar lá participando. E muitas vezes, nem sempre o nosso time, né, é o melhor time, né? Mas quando, irmãos, tinha interclasse, essas coisas, a gente juntava e fazia um barulho. Quando o time adversário pegava a bola, o que a gente fazia? Gritava para eles desistir. E quando era a nossa equipe, todo mundo estava lá jogando a equipe para cima. E muitas vezes, qual que é o resultado disso? Nem sempre aqueles que são os favoritos, os astros, eles ganham. Mas aquela equipe que é unida, que trabalha junto, ela tem a possibilidade de vencer as estrelas. Né? Aqueles super que estão ali como os preferidos. Né? Então, irmãs, uma equipe que trabalha junto, ela consegue vencer. Nós também temos um adversário. Nós trabalhamos juntos, nós lutamos juntos. E quem que é o nosso adversário, irmãos? É o diabo. E nós, como equipe, nós estamos juntas ali, trabalhando juntas, para obter um resultado. Qual que é o resultado, irmãs? Saquear as pessoas da mão do diabo e trazer para o reino da luz. É esse o motivo que nos une. Né? Nós temos um motivo de estarmos unidas aqui em equipe. E a primeira coisa que nós devemos entender é que nós temos que ter esse espírito de equipe. Talvez a sua experiência em equipe não tenha sido boa, irmãs. Mas hoje o Senhor ele vai trazer ao seu coração, se você não tem revelação sobre isso, de que você precisa ter esse espírito de equipe, que trabalha junto, para o mesmo propósito. Deus ele está formando um corpo unido, um exército que marcha em sintonia. E você faz parte desse exército. Por isso, você precisa ter revelação sobre o espírito de equipe. E o espírito de equipe, ele depende de 3 características. Então, se você quer aprender a viver em equipe, você precisa ter mansidão. A primeira coisa. Mansidão é o quê? É a pessoa ser fraca? Aquela pessoa fraca, sem opinião. Não, tudo bem, pode deixar, não tem problema. Não. Mansidão é a força sob controle. Não é você ser fraco, mas é você dominar a sua força para algo mais poderoso, que é estar em equipe. É como um cavalo selvagem. O cavalo selvagem, para ele poder ser usado como um cavalo que vai para a guerra, por exemplo, ele precisa ser domado. E como que ele é domado? O cavaleiro, ele senta ali em cima daquele cavalo. E então, ele fica ali até o cavalo se cansar e se render. E a partir daquele momento ali, o cavaleiro ele consegue conduzir o cavalo com toda a sua força para algo específico. Então, nós precisamos ter mansidão. Sabe, às vezes você se acha uma pessoa forte. Eu gosto de trabalhar sozinho, porque eu faço rápido, acabo rapidinho, já consigo, evito dor de cabeça. Mas a sua força, ela precisa ser domada. Ser domada pelo Senhor. Não é sobre você perder a sua força, é sobre você direcionar a força para o propósito certo. Amém? Então, nós vimos na Bíblia, irmãs, o exemplo de Moisés. Moisés, ele é conhecido como mais manso. Ele era conhecido como manso, né? Só que quando nós vamos olhar para a história de Moisés, lá atrás, o que tem lá na folha corrida dele criminal? Assassino. E ele foi conhecido como o homem mais manso. O Senhor, ele pegou Moisés e ele domou Moisés lá no deserto. E aí, então, Moisés, depois de tudo isso, ele foi usado para fazer o quê, irmãs? Quem está aqui comigo? Libertar o povo.
E ele libertou aquele povo lá, era 10 pessoas? Era muita gente. Então, ele teve ali as suas forças domadas. E ele foi, então, considerado alguém manso. Que, então, ele pôde ali estar conduzindo uma equipe para ser levada para o lugar que Deus tinha preparado para eles. Amém? Então, talvez você possa ser uma pessoa forte, talentosa, inteligente. Mas se a sua força não estiver sob o controle do Espírito, ela pode machucar ao invés de edificar. O Senhor, Ele te fez forte, amém? Mas Ele te fez forte para usar a força direcionada para o certo, para edificar e não para machucar. Amém, irmãs? E a segunda característica é a submissão. Uau! Essa palavrinha assim gera uma inquietação em algumas pessoas, né? Principalmente as pessoas que não têm revelação sobre o Senhor. Elas acham que submissão é uma palavra que não tem nada a ver com elas, que é ser inferior, é você deixar alguém te subjugar de uma forma que você não vai poder mais falar o que você quer, fazer o que você quer. Mas, irmãs, nós precisamos ter um espírito submisso. E o que é ser esse espírito submisso? É aquele que não tem exigências. Então, se você tem um espírito de equipe, você entendeu que você não vai exigir para poder estar ali naquela equipe. Ah, eu faço parte dessa equipe aqui, mas eu não lavo banheiro, não. Banheiro eu não gosto de lavar, não. É uma coisa que eu não gosto. Não vem falar para mim lavar banheiro, porque para mim não dá, não. Posso fazer outras coisas. Irmãs, uma equipe junta, ela consegue conquistar coisas grandes. Então, nós precisamos entender que nós estamos submissos a uma missão. Então, você como equipe na vida da igreja, você não deve ter exigências para servir, sabe? Tenha disposição em servir naquilo que Deus te chamou para servir, no que for preciso. Esses dias atrás, nós fazemos um culto à noite também, lá em New Jersey, em Pennsauken, e nós temos um irmão que fica na projeção. E esse irmão, ele faltou, eu fui substituir. E eu lembrei, irmãs, de quando a gente estava em Bauru. Quando você chega num lugar, até você formar uma equipe, leva um tempo. Mas as coisas precisam acontecer. Então, a gente vai sendo treinado para fazer muitas coisas, né? E uma das coisas que eu fazia no momento do culto ali, no primeiro ano, era ficar na projeção também. E aí, na hora que eu estava ali em New Jersey, eu lembrei, né, daquele tempo. Foi tão precioso, né? Eu com a Ana Clara aqui no colo e passando a projeção. Né? Então, assim, era uma necessidade. Eu fui lá. Não é porque eu queria ver os irmãos ali recebendo o momento do culto, acompanhando a palavra, né, o versículo lá na Bíblia, ou cantando louvor. Então, irmãs, nós não podemos ter exigências. Sabe, você quer que a sua equipe vença? Você quer que a equipe onde o Senhor te colocou tenha êxito? Faça o que precisa ser feito. A submissão não é anulação e nem a perda de identidade. Efésios 5:21, por favor. É você alinhar a vida à visão coletiva. Então, você vai alinhar a sua vida à visão coletiva. Agora, não é mais só a sua vontade, mas é aquilo que vai ser o melhor para todos. O versículo diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, você vai sujeitar uns aos outros. Aqui está falando, sujeitai-vos ao pastor no temor do Senhor. Está falando sujeitar a todos. Numa equipe, nós temos um líder que vai conduzir e vai falar o que precisa ser feito. E nós temos os outros que vão estar ali participando, fazendo algo. Vocês lembram aqui da imagem que a Silvia colocou? Do maestro, que ele ia batendo e todo o restante ia acompanhando. Então, irmãs, a
submissão é isso. É você se sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. Não só o pastor, mas aquele irmão que está ali junto com você, que é um time com você, que é uma equipe com você. E a terceira característica, irmãs, é a humildade. Um espírito humilde. Reconhece a necessidade de suporte e a força que vem dos demais membros da equipe. Você já imaginou uma equipe de futebol, soccer, né, irmãs? Assim, porque tem alguns mais jovens aqui. Tem como uma equipe de futebol ir lá só um jogador e jogar contra outra equipe? Ele vai conseguir tocar a bola, ele vai conseguir receber a bola que ele tocou, ele vai conseguir correr para defender? Não vai. Não vai. Então, nós temos que ter a humildade e reconhecer que há uma necessidade, né, que nós também recebemos força quando nós estamos em equipe. Sabe, você precisa do irmão, da irmã que está com você, na sua equipe. Você precisa deles. Eu estava compartilhando esses dias atrás com as irmãs, né, e perguntando para elas, irmãs, você testifica aí que é uma bênção você ter essas irmãs que te acompanham aí, que estão junto com você no seu discipulado? Irmãs, você está junto numa equipe, você é tão abençoado. Sabe, eu vou te falar, o Senhor me abençoou de todas as formas. Até mesmo financeiramente, sabia? Até mesmo financeiramente o Senhor já me abençoou muito através da vida das irmãs. Nem precisam falar às vezes. Aí o Senhor ele vem e usa alguém ali que está perto, que identifica ali algo que eu estou precisando. E eu sou abençoada. Às vezes uma oração que você recebe, como você está ali unido em equipe, você é abençoado. Então, reconhecer que há uma necessidade de suporte. Você pode ser até a Mulher Maravilha, mas você precisa de ajuda. Você não pode fazer tudo sozinho. 1 Pedro 5,5. Então, a humildade, ela é a chave para a graça fluir. 1 Pedro 5,5. Que diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato uns com os outros. Cingivos todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo. Contudo, aos humildes ele concede a sua graça. Então, irmãs, a chave aqui para a graça fluir é a humildade. Você precisa ser humilde e reconhecer que você precisa de ajuda, que você não pode fazer tudo sozinho, que você faz parte de uma equipe. Por quê? Aqui fala que o Senhor ele resiste ao soberbo. Então, tem uma graça muito maior para você quando você está em equipe. Você vai receber de Deus em uma medida individualmente, mas você vai receber de Deus ainda mais em uma medida de unidade, junto com os irmãos. Quando você ora lá na sua casa sozinho, é uma bênção, não é? Você chora, você se derrama diante do Senhor, mas quando nós entramos aqui para orarmos ao Senhor juntos, é uma graça muito maior, amém, irmã? Você testifica isso? É uma graça muito maior, porque o irmão vem e ora com você, libera uma palavra de vida sobre você, e você é edificada. O segundo ponto, irmãs, é que todo membro de equipe deve ter unidade. O primeiro é que todos nós temos que entender e ter um espírito de equipe. E o segundo ponto é que todo membro de equipe deve ter unidade. 1 Coríntios 1:10 diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, há uma diferença, né, irmãs, entre união e unidade. Nós precisamos ter unidade.
Todo membro de equipe tem que ter unidade. A unidade, irmãs, é muito maior do que a união. A união é você ter muitas batatas dentro de um saco. E a unidade é o quê? É você ter um purê de batatas. Por quê? Aquela batata, ela foi passada aonde? No fogo. Ela ficou cozida. Depois ela foi o quê? Amassada, espremida. E aí, então, virou um purê. Agora tem como você dividir ali uma batata da outra? Não. Está tudo unido. Então, a unidade, ela tem um preço, que é o fogo e o quebrantamento. Sabe, eu sei, irmãs, que viver, né, em equipe, muitas vezes, não é tão fácil como falar. Mas nós precisamos que o fogo do Senhor e o quebrantamento venha sobre as nossas vidas, para que a gente possa viver em unidade. Não há unidade sem o fogo do Espírito e a renúncia do ego. Você precisa renunciar o ego. Outra pessoa, às vezes, não faz tão bom como você, mas ela precisa aprender. E você tem que deixar a outra pessoa fazer até ela aprender. Todo mundo aqui já nasceu sabendo? Quando você se converteu, você já sabia orar? Foi aquela coisa assim, ó, nossa, já levantou a mão e já foi falando. Alguém te ajudou, não foi? Alguém fez a oração e você repetiu. E depois você foi crescendo em conhecimento. Então, todos precisam aprender. E nós temos que deixar, né, que essas pessoas, elas aprendam, que elas cresçam também. A gente precisa renunciar ao nosso ego para viver em comunidade. Não é só tudo sobre você, é sobre nós, é sobre Cristo. Jesus, ele diz que um reino dividido, ele não pode subsistir. Você quer ver a sua igreja crescer, irmã? É a unidade. Então, se nós estamos com o mesmo parecer, com a mesma disposição, então nós vamos ter um crescimento. Nós precisamos ter essa disposição de sermos tratadas pelo Senhor, deixar o fogo de Deus vir sobre nós e queimar, irmãs, aquilo que nos atrapalha de avançarmos. Porque muitas vezes nós podemos ser impedimento para a equipe avançar. Mas o Senhor, ele te trouxe hoje aqui para trazer revelação na sua vida. Que existe um propósito muito maior do que as suas próprias vontades, do que aquilo que você gosta de fazer, do que aquilo que você quer fazer. Você está inserido em uma equipe que o Senhor te plantou. Muitas vezes as pessoas, elas podem pensar, não, eu fui para essa cidade porque eu planejei. Desde pequena eu sonhava que eu ia para lá e que ia ser... Irmãs, não foi assim. Foi o Senhor que te levou e te conectou com essas pessoas. Porque Ele tem um propósito com você, junto com essa equipe. Amém? Eu quero citar apenas aqui algumas outras características de quem tem um espírito de equipe. Ela se identifica com a visão da igreja. Procure conhecer mais sobre a visão da igreja. Você vai se surpreender. Como Deus tem nos dado uma visão poderosa. Outra característica é ser flexível. Estar disposta a receber disciplina. É bom, irmã, ser disciplinado, mas só há crescimento quando você é disciplinado. É bom disciplinar? Tem gente que tem facilidade, né? Mas não é fácil, não. Mas é necessário. Ser leal, manter as linhas de comunicação abertas e agir de forma coerente com a sua função. Qual que é a sua função? Você é atacante? Ou você está lá na zaga defendendo? Você vai agir de acordo com a sua função. Você vai executar bem a sua função. E toda a equipe vai ser abençoada com isso. Amém? Porque nós somos um time, o time de Cristo. E nós temos uma missão. Eu quero agora, irmãs, compartilhar um pouco sobre o capítulo 6 do livro, que fala sobre Cristo no centro do discipulado. Esse é o segundo pilar. Então, nós vimos aqui que não adianta nós corrermos juntas se não sabemos
para onde nós vamos. Às vezes é um amontoado de mulher correndo tudo, mas não sabe para onde vai chegar. Não adianta nada. Do que adianta o espírito de equipe sem Cristo no centro? Vai ser só mais um ajuntamento humano. Uma ONG, mas não vai ter um poder. Pode colocar a imagem para mim aí, por gentileza? E eu quero então, irmãs, apresentar aqui para vocês. Tem que sempre ter um coração, né? Faz parte. Então, esses 4 corações, ele representa o centro do discipulado. Às vezes você está ouvindo a gente falar discipulado, né? Você quer saber, né, a definição, qual que é a definição de discipulado? Mas vai muito além de uma definição, irmãs. Então, às vezes você está ali inserido no discipulado, você não percebeu ainda que está acontecendo um discipulado. Né? Por quê? Você vai na célula? Quem que vai nas reuniões de célula? Quem que faz a reunião da célula? E quando você precisa de oração, para quem você pede oração? Ok. Então, vamos lá, irmãs. O centro do discipulado. Então, nós vamos aprender aqui, ó. Nós temos 4 corações. Esse que está mais periférico e vai até chegar no centro. O primeiro, que está aqui mais longe, é fazer coisas. Pode falar comigo? Fazer coisas. Fazer coisas é, então, o primeiro nível. E é o quê? O mais básico. As pessoas, elas querem fazer coisas para Deus. Muitas pessoas acham que fazer coisas para Deus é o quê? Servir os pobres, organizar eventos, mover a agenda, trabalhar, fazer. Mas o fazer sem discernir o coração de Deus, ele não tem êxito. Fazer sem discernir o coração de Deus nos mantém apenas ocupadas, mas não transformadas. Então, esse é o nível mais básico, que está bem longe do centro, né? Mas o segundo nível é o quê? A igreja local. Aqui já são aqueles que entenderam que há algo mais central no coração de Deus, que é quem? A igreja. E elas entendem que o que importa é pregar o evangelho. Eu vou pregar o evangelho, eu vou sair pregando o evangelho, eu vou pegar uma caixa de som e eu vou lá no metrô, eu vou falar e eu vou pregar. Amém, glória a Deus, né? Precisa que isso aconteça. Mas o evangelho é muito mais do que isso, né? Evangelizar é apenas começar. Mas aquelas pessoas, elas também precisam ser edificadas. E o discipulado, ele visa isso, a edificação de cada um. O evangelho é pregado, mas o crescimento acontece no convívio da igreja local. É no crescimento, é no convívio ali que nós vamos crescer, que nós somos edificadas, que nós somos nutridas, que nós somos corrigidas. Então, nós precisamos ter revelação disso, irmãs, de que é importante ter pessoas pregando, de termos evangelistas, mas também é importante que essas pessoas elas sejam edificadas. Esse aqui já começou a ir mais para o centro. E o terceiro nível é as células. Fala comigo, as células. A célula já está mais bem pertinho ali, né? Do centro do coração. Então, mais perto do centro estão aqueles que entenderam que a igreja é edificada em grupos menores. Irmãos, muitas vezes a gente sempre fala para os irmãos, participa da célula. Irmão, por que você não vai na célula, né? Então, sempre a gente volta nesse assunto da célula. Por quê? É muito importante, irmãos, nós vivemos em célula. É ali que nós vamos crescer, em compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, compartilhar as nossas dificuldades. É ali que nós vamos estar aliançados uns com os outros. Tem como você vir para o culto e você ter comunhão com todos os irmãos, ou com alguns irmãos, uma comunhão mais profunda? Tem alguns irmãos que chegam, o culto já começou. E na hora que fala amém, já está lá na porta.
Não tem como ter comunhão, não tem como ter crescimento. Você vai receber ali um alimento. Talvez vai dar para a sua semana, né? O alimento que você vai receber. Ou até lá para quinta-feira. Mas a célula é muito importante. É o lugar onde nós vamos crescer. É o lugar em que nós vamos ser preparados para frutificar. E é ali que vai acontecer o que está no centro do coração de Deus, que é o quê? O discipulado, que é Cristo em nós. Fala, Cristo em nós. Então, o nível central do discipulado é Cristo em nós, pois o ponto central do evangelho é Cristo em nós. Irmãos, essa é a vontade de Deus. Foi para isso que nós fomos criados, para termos Cristo em nós. O Senhor Jesus, Ele quer se revelar a você. E Ele vai usar alguém para ser esse instrumento na sua vida. Colossenses 1:27 fala o seguinte: Cristo em vós, a esperança da glória. Então, o alvo do discipulado é levar as pessoas a experimentarem do governo de Cristo em sua vida. O discipulador, ele não transforma. É o Espírito Santo e a palavra que fazem isso. O discipulador é alguém apenas que vai te apontar Cristo. Muitas pessoas, às vezes, elas pensam assim: agora eu vou andar no discipulado de fulano e minha vida vai ser transformada. Porque ela é muito mulher de Deus, porque é isso, é aquilo. Mas, irmãs, o que nos transforma não é as pessoas, é o Senhor. É Cristo em nós. E no discipulado, nós estamos ali para apontar o Senhor. Aquilo que a palavra de Deus diz, para direcionar, para trazer direção sobre a sua vida, sobre o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Eu louvo a Deus, né, porque Ele sempre colocou pessoas na minha vida que foram essenciais para que eu pudesse entender sobre isso. Que eu preciso de outras pessoas, que eu preciso estar debaixo de uma autoridade. Então, todos os irmãos precisam estar debaixo de um discipulado, de ter alguém para falar na sua vida. Todos nós estamos debaixo de autoridade. Eu sou a pastora aqui na igreja, mas eu tenho alguém que fala na minha vida, a pastora Gisele. E a pastora Gisele, ela também tem alguém que fala na vida dela, que é a pastora Márcia. Nós não andamos sozinhos, mas nós entendemos que nós precisamos do Senhor e também precisamos dos irmãos, daqueles que o Senhor levantou como liderança na nossa vida. E essa vida, irmãos, de discipulado, que eu falei para vocês no começo, é um estilo de vida. Às vezes você, né, vai ali nas células, você tem um momento ali na sua reunião, e talvez você pense assim: é só isso? Não, tem mais. Se você quiser mais, vai ter mais. Mas vai depender de você. Você está inserido em uma visão onde cada um é um ministro de Deus. E o nosso desejo como liderança é levar você a crescer em Deus, a ser um ministro de Deus. Mas você precisa dar essa liberdade, sabe? Entender que existe alguém ali que Deus te conectou, que Deus escolheu para te ensinar, para você receber dessa pessoa. E eu quero te falar que se você não tem um coração aberto, se você não reconhece a autoridade dessa pessoa, você não vai receber. Talvez você olhe para você mesmo e você se ache muito. Uau, eu sou demais. Esse líder aqui eu sei melhor do que ele. Me coloca para compartilhar essa palavra aqui que eu vou compartilhar muito melhor. Quem que levantou o líder? Foi Deus. Deus, ele faz as coisas erradas? Não. Tenha humildade para aprender com aquelas pessoas que Deus colocou sobre a sua vida. Talvez vai ser essa pessoa que você julga, que você olha, essa embalagem não me agrada. Eu gosto de pessoas diferentes. Eu gosto de pessoas mais dinâmicas, pessoa mais. Mas Deus tem algo para te ensinar através dessa pessoa. Eu quero te convidar agora a você se levantar. Nós vamos orar agora por isso. Sabe, nós precisamos estar em unidade.
tendo Cristo como centro. Não adianta nada nós fazermos ajuntamentos, nós fazermos reuniões, se nós não tivermos Cristo como centro. Essa equipe ela só vai ter êxito quando ela tiver Cristo no centro. Quando ela entende que ela é uma equipe que trabalha para o Senhor. Uma equipe que tem o Senhor como aquele que conduz, como aquele que é o coach. Nós temos um coach que é o Senhor. E Ele tem aqueles que Ele escolheu para estar como autoridade sobre a nossa vida. E se você, irmã, ainda não está conectada, eu quero te falar, o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida. Talvez aquilo que tem resistido na sua vida é a falta de você ter alguém para falar na sua vida. Tenha humildade para receber de quem o Senhor colocou ao seu lado. Essa pessoa tem algo que Deus colocou dentro dela para te ensinar. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor.